A humanidade inventou o ideal para negar o real. Aqueles que dançavam foram julgados como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje analisaremos o autor dessas frases que eu iniciei a aula. Hoje analisaremos a filosofia do filósofo Friedrich Nietzsche, né? Teremos 3 aulas para abordar a filosofia do Nietzsche, então podemos ir bem com calma no conceito dele. Nietzsche que é um autor bem importante hoje em dia, aí, né? Bem contemporâneo. Tá? Na aula de hoje falaremos especificamente da crítica de Nietzsche à moral ocidental. Né? Nós estudamos desde aulas passadas o início da moralidade, né? O que é moral, o que é lei, a ética que constrói a moral, e o Nietzsche vai, portanto, desconstruir algumas coisas que a gente construiu ao longo desse caminho. Tá? Por isso é uma crítica bem importante aí. Objetivos da aula de hoje, portanto, temos aqui esboçar os fundamentos da filosofia de Nietzsche, entender as críticas de Nietzsche ao pensamento de Sócrates e Platão, as críticas de Nietzsche à filosofia, né? Mas especificamente Sócrates e Platão, e, por último, desenvolver os conceitos de apolíneo e dionisíaco, tá? Dentro da filosofia do Nietzsche aí, tá? Antes da gente se aprofundar no pensamento do Nietzsche, vamos falar um pouquinho de uma grande influência na vida do Nietzsche, que foi o Schopenhauer, né? Filósofo que nós estudamos na aula passada. Vamos relembrar algumas coisinhas do Schopenhauer, justamente fazendo um exercício sobre a filosofia dele, beleza? Então temos aí o nosso primeiro exercício da aula de hoje aqui, ó. Por que estamos fadados ao sofrimento segundo a filosofia de Schopenhauer? A essência da existência é a dor para Schopenhauer. Por que estamos fadados a esse sofrimento aí? Dá uma relembrada, uma retomada nas suas anotações, nas nossas aulas passadas, pensa numa resposta e depois a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, conseguiu relembrar algumas coisinhas sobre o pensamento de Schopenhauer? Vamos aqui colocar alguns pontos principais da filosofia dele, perfeito? Temos aí, né, na filosofia de Schopenhauer, dois conceitos bem importantes, que são os conceitos de vontade e representação. Para Schopenhauer, tudo que existe no universo é guiado por uma vontade, um querer, né? E esse querer é um gigante que nos guia, é o desejo que nos guia e que muitas vezes a gente não pode vencê-lo. O que muda é o objeto do querer, mas a vontade sempre se perpetua, né? Por isso, o ser humano que tem representação, que tem consciência dessa vontade, sabe que nunca vai vencer esse gigante, por isso estamos fadados ao sofrimento. Mas daí nasce a ética da compaixão, que é justamente uma ética fundada pela vontade. Você que sabe que tem esse querer dentro de você e que percebe que as outras pessoas, outros seres vivos, não só os seres humanos, mas os demais animais, também são movidos por essa vontade, tá? Você pode se compadecer, portanto, com a dor dos outros, perfeito? E temos ainda outro ponto, a arte como alento desse sofrimento, né? Uma forma de diminuir, de você esquecer um pouco esse sofrimento através da obra de arte, né? Os conceitos principais da filosofia do Schopenhauer. Nietzsche foi um schopenhaueriano durante muito tempo, só que em dado momento ele também rompe com o Schopenhauer, né? Vamos entender um pouco então a filosofia aí do Nietzsche, né? O nosso autor de hoje aí. Muito bem, temos aí Nietzsche, famoso pelo seu, né, belo bigode ali, né? Nietzsche é um autor alemão do século XIX que escrevia em forma de aforismos. Aforismos são breves raciocínios ali, né? O texto, o livro do Nietzsche não é um livro com introdução, desenvolvimento, conclusão, né? É um compilado de vários textos, vários raciocínios ali, né? Que vai de um parágrafo até algumas páginas, isso se chama aforismo, tá? Nietzsche escreveu muito, a produção dele, né, é riquíssima aí, mas eu coloquei aqui 4 obras principais, tá? Aqui no caso eu escolhi o Crepúsculo dos Ídolos, tá? A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, talvez o mais famoso dele, um dos mais difíceis livros da filosofia, e o Et Homo, né, que é uma expressão em latim para eis o homem, tá? E Nietzsche escreveu outras obras também, mas enquanto as mais interessantes, mais citadas em vestibulares, no Enem também, né? Temos essas daqui, perfeito? Então, qual é o cerne da filosofia do Nietzsche? Né? Qual que é a coluna vertebral do pensamento do Nietzsche? Sempre que pensar na filosofia dele, tem que pensar no seguinte conceito aqui, ó. A história do pensamento ocidental, portanto, a história da ciência, a história da filosofia, a história da política, a história da religião, a história da cultura ocidental como um todo, é a história da negação do mundo e da negação da vida. Tá? E aí vem a frase que eu citei no começo da aula, né? O homem inventou o ideal para negar o real. Para Nietzsche, toda a história da nossa cultura, da nossa civilização ocidental, é uma história de covardia. Porque a gente não aceita o mundo e a vida como o mundo e a vida realmente são. Por isso a gente quer mudar eles. Ou ainda, nós criamos uma ideia, inventamos um mundo ideal, lembra do Platão? Inventamos um mundo ideal para não viver o próprio mundo e a própria realidade. Tá? Isso se inicia lá, né, com Sócrates e Platão, segundo a filosofia do Nietzsche, e acompanha a humanidade até hoje. Tá? Esse é o principal conceito aqui dentro da filosofia do Nietzsche. Tá? Para entender isso um pouco melhor, trouxe aqui uma citação justamente daquele livro chamado, né, Eis o Homem, né, o Et Homo, que ele diz o seguinte, ó, a última coisa que eu prometeria seria melhorar, né, entre aspas, né, melhorar a humanidade. Tá? Por que esse, entre aspas, melhorar ali? Porque o que nós estudamos até agora, com todos os autores da ética, foi justamente filósofos que tentaram melhorar a humanidade. Quando a gente, né, destrinchou o conceito de virtude, por exemplo, lá em Platão e Aristóteles, né, o que era a virtude? Era a excelência do comportamento, o melhor comportamento. Nietzsche já está dizendo, a última coisa que eu prometeria seria melhorar a humanidade. Não foi para isso que eu vim. Né? Para que ele veio então? Eu não construo novos ídolos.
né? Derrubar ídolos. Tá? O que é o ídolo da filosofia do Nietzsche? Ele não está falando, né, do Neymar, né, da banda de pop coreano, ou sei lá qual é o ídolo do aluno do ensino médio hoje em dia, mas quando Nietzsche fala de ídolo, ele está falando das ideias, ou então dos ideais, das ideias, né, das ideologias. Né? Eu não construo novas ideologias, pelo contrário, eu derrubo ideias. Né? Ele segue ainda. Isto sim é o meu ofício, né, meu trabalho. A realidade foi despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida em que se forjou, se inventou o mundo verdadeiro e o mundo aparente. Leia-se, o mundo forjado e a realidade. Qual é o mundo forjado para o Nietzsche? O mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo inventado. Tá? E aqui temos um dos pontos mais essenciais da nossa aula de hoje, demonstrar justamente que, na visão do Nietzsche, a humanidade até hoje acredita numa grande mentira, onde pessoas, né, sangraram, morreram e morrem em nome dessa mentira. Qual é a grande mentira que existe na humanidade? A verdade. Nós inventamos a verdade e corremos atrás dela, né, igual um animal persegue, né, uma presa na floresta ali, como se estivesse ali, quando na verdade ela foi colocada por nós mesmos, ela não estava lá. Tá? A gente vai entender isso aí um pouquinho melhor aqui, ó, com a filosofia lá atrás, relembrar um pouquinho, Sócrates e Platão. Esses sim, segundo a visão do Nietzsche, são os grandes corruptores da humanidade. Por quê? Porque eles, né, que inventaram, tá, a verdade universal, e depositaram nessa verdade universal tudo que era bom, tudo que era belo, tudo que era verdadeiro. Logo, tudo que não condizesse, não tivesse de acordo com essa verdade, seria falso. Aonde essa verdade não está? Essa verdade não está aqui. Por isso que Platão, quando vai dizer onde que a verdade está, o que ele tem que fazer? Tem que inventar um outro mundo, para dizer que essa verdade está lá, no mundo das ideias. É isso que Nietzsche quer demonstrar. Sócrates e Platão, portanto, eles negaram, fizeram essa carinha de nojo aqui, segundo Nietzsche mesmo, para aquilo que era mais vital, para aquilo que era mais essencial do ser humano, que é esse mundo e essa vida. Né? Sócrates e Platão negam o corpo, dizendo que a alma é melhor, porque a alma vai para o mundo das ideias, a alma é eterna. Né? Sócrates e Platão negam a sensação, a experiência, porque a experiência engana, a verdade é alcançada pela razão. Sócrates e Platão negam o agora, o aqui, esse momento, porque o aqui é um simulacro, é uma cópia, é a caverna, né, segundo a filosofia do Platão. Tá? Negam também o conflito, a oposição de ideias. Né? Quando você tinha lá na Grécia Antiga as ágoras, que era onde os sofistas debatiam as leis, e quem vencia não era quem estava certo, quem tinha a verdade universal, vencia quem fazia o discurso mais belo. Sócrates olha para isso e diz, nossa, que feio, não, eu não vou, né? Da onde não é a minha verdade, né? Eu busco a verdade universal, né? Qual que é a verdade universal então, Sócrates? Só sei que nada sei, só sei que nada sei, né? Mas eu não vou ficar fazendo valer a minha verdade. Então ele nega esse conflito, negam também a transformação, a mudança. Para Platão, tudo aquilo que muda é imperfeito. Se é imperfeito, não é verdadeiro. Agora, me apontem uma coisa que existe nesse mundo e que não muda. Logo, Platão vai ter que invocar uma outra realidade para poder colocar essa tal verdade que eles mesmos inventaram. Esse é o principal ponto dentro da filosofia do Nietzsche, e isso fica bem claro quando nós temos a história de Sócrates, né? Quando Sócrates, lá no texto Apologia de Sócrates, né? Sócrates é condenado à pena de morte, mas antes de condenarem ele, de darem a pena mesmo, né? Chegam para o Sócrates e dizem, se você lembra lá do ensino médio, né? Do primeiro ano do ensino médio, sobre a Apologia de Sócrates, chegam para ele e dizem, Sócrates, pega mal a gente te matar. Então, só para de fazer essa filosofia, né? Para de buscar essa verdade universal e pode seguir com a tua vida. Né? O que Sócrates vai dizer? Sócrates diz, não. Se for para escolher entre a morte e uma vida em que eu não busque a verdade, eu prefiro a morte, 1000 vezes a morte. Por quê? Uma vida em que não se busque a verdade é indigna de ser vivida.
isso é belo, isso é romântico, né? Só que Nietzsche vai dizer, Sócrates, né, não estava de acordo com a vida. Isso demonstra o quanto Sócrates negou o mundo e a vida. Por quê? Porque ele era um cara famoso ainda enquanto estava vivo. E a gente de tudo quanto é canto da Grécia, né, para Atenas, para conversar com Sócrates. Sócrates tinha família, tinha filhos, tinha discípulos, tinha seguidores. E tudo isso Sócrates criou, conquistou nessa vida, nessa existência. Só que Sócrates olha para tudo isso e diz, não, prefiro outra coisa que está lá em outro lugar. O que é, Sócrates? Não sei, mas o que está aqui muda, o que está aqui é imperfeito, então não me basta. Todos nós somos Sócrates. A cultura ainda é socrática na visão do Nietzsche. E é isso que ele quer demonstrar. Tá? Essas são as críticas dele. Então, segundo Nietzsche, essa ideia do Sócrates seria bem que uma ideia errada. Tá? Uma ideia errada aí. Tá? Impactante isso aqui, né? Nietzsche é bem crítico, bem ácido, né? Nas suas palavras, aí, nos seus termos, tá? Então, para isso, vamos fazer um exercício, né? Para parar, dar uma respirada, aí, né? Pensar nesses conceitos que nós vimos até agora. E responda para mim o seguinte. Explique por que a filosofia socrática e pós-socrática, a filosofia até hoje, portanto, representam a decadência do pensamento ocidental, segundo a visão do Nietzsche. Por que a cultura decaiu com esses valores colocados pelo Sócrates e por Platão, que a gente tanto valoriza, né? Mas que para o Nietzsche, na verdade, não valem tanto assim. Coloca aí a sua resposta e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos aqui então, pessoal, conseguiu aí refletir, pensar, entender um pouquinho melhor essa crítica que a gente faz, né? A gente falava tão bem do Sócrates e Platão, Nietzsche vem demonstrar os pontos fracos, talvez, né, da teoria deles aí, tá? Enquanto uma resposta possível que você poderia ter colocado para o exercício, tá? Poderia ser mais ou menos isso aqui, ó. Essa foi a resposta que eu coloquei. O pensamento de Nietzsche orienta-se no sentido de recuperar as forças inconscientes, vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Para tanto, critica Sócrates por ter encaminhado pela primeira vez a reflexão moral em direção do controle racional das paixões, pois a partir dele a filosofia se afastou cada vez mais da vida em si mesma, né? Uma das características que nós falamos lá do pensamento, da moral, da ética, lá na antiguidade grega, era justamente o racionalismo ético, né? De que você tem que racionalmente controlar suas vontades, seus desejos, suas paixões ali para o bem agir, né? Para a virtude, para o melhor comportamento, tá? Então a gente está apontando justamente que isso foi uma coisa que Sócrates apenas inventou que é melhor, que a razão é melhor, não que é de fato, tá? Isso fica um pouco mais claro quando a gente analisa outros dois conceitos da filosofia do Nietzsche, importantes conceitos, tá? Que são o conceito de apolíneo e dionisíaco. Apolíneo e dionisíaco, tá? Apolíneo e dionisíaco são uma espécie de duas forças, duas pulsões, né? Dois princípios que estão presentes no ser humano, tá? Duas vontades ali que estão presentes no ser humano, tá? E que estavam presentes na cultura grega pré-socrática. Antes de Sócrates, né, os gregos, segundo a análise do Nietzsche, representavam muito bem essas duas vontades nas tragédias gregas, né? Uma vontade apolínea e uma vontade dionisíaca, tá? O que seriam essas vontades aí, né? A primeira aí, o apolíneo, né, como nós podemos colocar aqui, é obviamente representado pelo Apolo, né, deus do sol, da razão, da clareza, né, da luz, né, da ordem, do equilíbrio, da harmonia, né? Essas seriam as características de Apolo e que estavam presentes lá na cultura grega e eram valorizadas, né, na figura do herói, por exemplo, das tragédias gregas, né, que sempre tentava vencer as batalhas, vencer o seu destino. Só que também estava presente uma outra força, uma outra pulsão, essa, a dionisíaca, representada por Dionísio, que na cultura romana vira Baco, né? Deus da aventura, da festa, da fantasia, do vinho, da embriaguez, né? Portanto, a desordem, a emoção, a paixão. E que também estavam presentes nas tragédias gregas. E os gregos pré-socráticos, os gregos antigos, né, eles entendiam que essas duas forças viviam no ser humano e as duas deveriam ser valorizadas. Só que a partir da filosofia de Sócrates, o que nós temos é um juízo de valor, onde se coloca um julgamento. Apolo é bom, Dionísio é ruim. Apolo deve domar Dionísio. A razão, portanto, deve prevalecer sobre a emoção e a paixão. E desde então a história da filosofia, a história da cultura ocidental segue com essa mesma ideia. Tanto é que quando você quer dizer que alguém está certo hoje em dia, você diz que aquela pessoa está com a razão, não com a paixão. Aquelas pessoas que são mais passionais, que são mais impulsivas, são vistas como pessoas piores do que as racionais, né? E aí que Nietzsche está dizendo, isso foi inventado, não tem que ser assim. Disseram que é assim, né? Culpado, segundo Nietzsche, o Sócrates, tá? Então nós temos aí a seguinte ideia para fechar. No período que antecede a filosofia, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco se contrabalançavam, completando-se mutuamente. Os dois existiam mutuamente, os dois eram valorizados. Com o desenvolvimento da razão filosófica e científica, né, ou seja, o surgimento da filosofia, da ciência, o espírito apolíneo irá prevalecer e o espírito dionisíaco, o desejo, a afirmação da vida, será progressivamente reprimido. Tá? Então é essa a ideia que o Nietzsche demonstrou, né? De que ao passar na história da filosofia nós valorizamos demais a razão e de menos o corpo, de menos a emoção, de menos a paixão. Tá?
tá? Como se fossem coisas desconexas e, na verdade, não são. Tá? A partir da Grécia socrática, separamos Apolo de Dionísio, afirmando que Apolo, a razão, é melhor. Desde então, houve um desequilíbrio entre essas duas pulsões complementares. Né? Existe dentro de nós uma força apolínea, né? Às vezes você quer manter as coisas em ordem, certinho, tudo mais, só que às vezes você quer chutar o balde, né? E às vezes existe uma pulsão de caos, né? Uma força dionisíaca ali também. E não adianta fingir que não existe, segundo Nietzsche, e também não adianta querer, né, ficar forçando o Apolo, né, a razão a dominar o corpo a todo instante. Isso causa doenças, tá? Psicológicas aí, para a nossa humanidade, e segundo Nietzsche, a nossa cultura é doente. Falaremos mais disso na nossa próxima aula. Tá? Para fechar aí, para Nietzsche, o ser humano deve ser capaz, portanto, né, devido ao impulso apolíneo de se dominar a partir da razão, ao mesmo tempo, graças ao espírito dionisíaco, né, o impulso dionisíaco, integrar-se com a natureza. Tá? Tanto Apolo quanto Dionísio devem ser valorizados. Tá? Para fechar a nossa aula aqui, né, para fechar nosso raciocínio, vamos ver um último exercício, tá, sobre esse Apolo e o Dionísio, tá? Que diz o seguinte, sobre o apolíneo e o dionisíaco. Pode-se dizer que, letra A, o elemento dionisíaco representa a forma, a harmonia, a racionalidade. B, o elemento apolíneo representa a quebra de regras, das regras, a alegria, o ritmo. Letra C, o homem ideal é uma manifestação da dimensão apolínea da vida. E letra D, o elemento dionisíaco representa a quebra de regras, a alegria, a embriaguez e a exuberância. Dê uma olhada nas alternativas, dê uma pensada aí, né, qual seria a alternativa mais correta, tá? E daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Voltando aqui então, pessoal, para a gente corrigir esse nosso exercício, né, dentre das alternativas que nós tínhamos, qual será que mais condiz com os conceitos de apolíneo dionisíaco da filosofia do Nietzsche? Né, será que você marcou a alternativa correta? Dentre das alternativas que nós temos aqui, pessoal, a que mais se adequa aos conceitos nietzschianos seria a alternativa D. Perfeito? D de Dionísio, inclusive, né? O elemento dionisíaco representa a quebra de regras, a alegria, o caos, né? Na quebra de regras, a alegria, a embriaguez, né? Dionísio, deus do vinho, tá? E a exuberância, tá? Essa seria a alternativa correta, tá? A letra C é interessante analisar porque ela diz o seguinte: o homem ideal é uma manifestação da dimensão apolínea de vida, né? E isso era o que a história da filosofia acreditava, né? Isso era o que Sócrates e os demais filósofos que nós estudamos diziam, né? De que o homem bom, o homem ideal, o homem perfeito é aquele puramente racional, ordenado, apolíneo, né? E o valor da filosofia do Nietzsche está em apontar que a gente não é só razão, né? Nós também somos corpo, também somos terra, também somos paixão. Portanto, né, o conceito correto ali seria a letra D, beleza? Finalizamos nossa aula aqui, galera. Temos alguns pontos principais só para a gente fechar a nossa aula, né? O que a gente precisa ficar dessa introdução ao pensamento do Nietzsche? Primeira ideia, para o Nietzsche, toda a história da cultura ocidental, toda a história do pensamento é uma história que negou o mundo. Nós olhamos para o mundo e falamos, esse mundo não é bom, não gosto desse mundo, logo vou criar uma ideia de um mundo perfeito para eu viver, à la Platão. Ou então eu olho para esse mundo e digo, não gosto dele e vou forçar, vou obrigar ele a ser aquilo que eu quero que ele seja. Tá? Essas seriam duas formas de negar a existência, falaremos mais delas na nossa próxima aula sobre o Nietzsche. A crítica à história da filosofia, a filosofia foi justamente o que ajudou, o que deu embasamento teórico para essa negação do mundo e da vida. Né? E uma marca disso foi a valorização do espírito apolíneo em detrimento do espírito dionisíaco, né? Justamente dizendo que Apolo, a razão, é melhor que a emoção. Tá? O que Nietzsche queria, portanto, era uma harmonia entre essas duas pulsões, entender que somos tanto Dionísio quanto Apolo. Beleza? Fechamos nossa aula por aqui. Tá? Muito obrigado por ter acompanhado e fiquem bem.